O progresso não está só no novo, o progresso está também na retenção do passado. No ano de 1969, no início do ano, eu recebi um telefonema do professor Luiz Carlos Fontinelli, que era um cardiologista e que estava encarregado, junto com um médico carioca, que eu lembro o nome agora, não lembro, de instalar o HGF. O Serviço de Neurocirurgia do HGF, quando foi fundado, era um dos hospitais onde tinha todos os modernos equipamentos que podia se ter naquela época. Era centro de referência para toda a América do Sul e para o Brasil também. Nós tínhamos tudo que existia nos Estados Unidos na época, que existia na Europa, existia aqui, os aparelhos. É claro que naquela época nós não dispomos no mundo ainda de uma tomografia computadorizada, de exames de imagem. Então, os exames eram exames invasivos, exames que tinham que se fazer arteriografias, percutânea, eram ventriculografia, era pneumoencéfalo, e isso é o que se fazia em qualquer parte do mundo. Ele me telefona e diz: olha, você foi escolhido pela comissão organizadora do hospital para ser o primeiro, vamos dizer, diretor da clínica neurocirúrgica e neurológica do HGF. O prédio, quando eu cheguei lá, já estava pronto para receber. Mas a história que eu tomei conhecimento é que ele fazia anos que estava desativado. E já tinha se pensado em várias coisas, inclusive fazer uma escola ou então mesmo um hospital. Mas por falta de dinheiro, segundo se alegava na época, não vinha sendo realizado isso. Por conta disso, como ali é uma área não é, na época era meio pantanosa, porque tem aquela lagoa lá perto, e quando chovia o hospital alagava todo. Quando ele foi inaugurado, teve época ainda de alagamento no subsolo. Mas isso tudo foi sanado, né? E nós entramos, o hospital começou a funcionar. A inauguração não foi pomposa demais, não. Foi uma coisa assim muito formal, como era próprio da época também, né? Não exageravam, não. Não houve aquela festa, não houve de maneira nenhuma. O hospital foi funcionando e foi inaugurado e foi dessa maneira. De uma maneira muito moderada, muito discreta, mas com todas as condições que se podia pensar. E quando começou a funcionar, já foi com todas as clínicas que eram, né, aos poucos sendo chamadas. A clínica ginecológica, a clínica obstétrica, a clínica pediátrica. O hospital tinha todas as clínicas. Naquela época, no começo do Hospital Geral, não tinha distinção de clínica neurológica e de clínica neurocirúrgica, eram agregados. Então,
junto com a neurocirurgia, existia neurologia. Então, o doutor Vicente Leitão, por exemplo, irmão do Flávio, ele trabalhava lá. Outro, o doutor Helder Vasconcelos, eram neurologistas. Mas eu tinha a função de neurologista e fazia ambulatório e tudo, e de neurocirurgia. Então, depois, lá na frente, eu não me lembro mais que ano foi que houve o desmembramento. A clínica neurológica separou-se da neurocirúrgica e hoje ela tem a clínica neurológica e tem a neurocirurgia. Então, assim feito, eu fui, isso no início de 1969, e conversei com eles, eles me disseram, olha, você vai ter carta branca, se você aceitar, vai ter carta branca para pedir todo o equipamento que você acha que é necessário para o serviço de neurocirurgia funcionar. E vai ser responsável por organizar todas as rotinas e todas as que a gente chama de bandejas, que são aquelas estruturas para receber um equipamento médico. Todas as bandejas de cada tipo de cirurgia. Então houve aquele período de milagre de desenvolvimento brasileiro, a clínica neurocirúrgica acompanhou esse desenvolvimento também. Então nessa época nós fizemos, nós que eu digo, a clínica neurocirúrgica, não sou eu propriamente dito, fizemos a primeira cirurgia de aneurisma no Hospital Geral, de aneurisma cerebral, a primeira cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal, as primeiras cirurgias de coluna, quer dizer, as primeiras cirurgias de nervos periféricos. Então, houve um período de 69 até 90, até a década de 90, de desenvolvimento muito grande da neurocirurgia cearense, da neurologia e da neurocirurgia cearenses. Então lá nós introduzimos técnicas pioneiras, por exemplo, tratamento da hidrocefalia com uso de válvula. Isso começou em 70. Naquela época no Brasil, talvez nós fôssemos o primeiro a fazer isso. A cirurgia da epilepsia com eletrocorticografia. Em 73 também, já de maneira muito avançada, porque foi a quarta no país, nós iniciamos a cirurgia da doença de Parkinson. A cirurgia da placa na carótida também foi introduzida por nós. Tinha também a cirurgia transfenoidal da hipófise. Aqui também, como somos pioneiros aqui no Ceará. Também no HGF. Isso foi em 75. Eu pedi, por exemplo, um eletroencefalógrafo. Pouco tempo depois nós pedimos um eletroneuromiógrafo. Foi o primeiro a chegar aqui no Ceará. E não, isso aí foi só alguma coisa, porque pedir um equipamento para a cirurgia, para fazer exames neuroradiológicos, também muito completo, muito caro também. E nunca foi negado nada. O que era mais impressionante era isso. Eu pedia, imediatamente o hospital providenciava o pedido e um pouco tempo chegava. Um microscópio cirúrgico, por exemplo. Eu pedi o mais caro da época, que era o microscópio Zeiss. Era o mais moderno e o mais caro. Chegou com pouco tempo. Então tudo foi feito assim com muita seriedade e com muita vontade também de que o hospital se tornasse um bom hospital. O material era de ponta, era material que nos Estados Unidos tinha nem todo o hospital, né? O aparelho que abria o crânio eram aparelhos moderníssimos. O craniótomo era um craniótomo de última geração. Então isso tudo fazia com que a gente se interessasse, né, pelo desenvolvimento da neurocirurgia, que a gente trabalhasse com alma, com afinco, né? E quando as dificuldades vieram, o entusiasmo era tão grande que arrefecemos um pouco, mas não desapareceu o ânimo totalmente. Mas o hospital tem uma característica: quem trabalha em hospital são médicos, são enfermeiros e são pessoas magnânimas, altruísticas, que se dedicam muito ao próximo.
de tal maneira que, independente das condições terem ficado adversas, nós continuávamos tendo um desenvolvimento muito grande das atividades neurocirúrgicas. Nós continuávamos com reuniões científicas, nós continuávamos operando casos de ponta da neurocirurgia. Mas bem, o serviço foi se passando, o doutor Djaci continuou como chefe até 1988. Em 1988, o diretor do hospital, o doutor Moreira, nomeou o doutor Firmo Holanda, o chefe do serviço. Passou algum pouco tempo, depois passou para o doutor Flávio Leitão. Flávio Leitão, ele ficou como chefe do serviço até a data da sua aposentadoria em 1994. E como eu já tinha experiência com ele, foi o primeiro nome que eu chamei para trabalhar no HGF, na neurocirurgia. Em seguida, chamamos o Sérgio Puchen, o Vicente Lobo. Esses eram os primeiros. Flávio Leitão, Vicente Lobo, Sérgio Puchen. E o Vicente Leitão, que era um clínico, foi chamado para fazer a parte de eletroencefalografia, que era a área que ele trabalhava. Então a equipe começou praticamente assim. No fim de 72, voltando para Fortaleza, graças ao amigo e professor e instrutor Djaci Figueiredo, que era chefe do HGF, eu comecei a trabalhar lá neste hospital, como avulso. 2 ou 3 anos depois, eu entrei como neurocirurgião na clínica neurocirúrgica. E em 94, assume novamente o doutor Firmo Holanda. Houve uma eleição para ser chefe, e foi o chefe, o diretor do hospital sancionou o nome do doutor Firmo Holanda e ele ficou como chefe do serviço de 84 até o ano 2000. Durante esse período, implementei várias ações importantes da neurocirurgia, como a criação do serviço de endovascular, bem como a criação dos setores de subespecialização para compor. E depois substituído pelo doutor Sérgio Puchen. Sérgio Puchen ficou até a sua aposentadoria em 2011. Quando comecei a chefia, nós tínhamos 4 ou 5 médicos. E quando mais ou menos 2, 3, 4 anos depois, um número expressivo de médicos nesta bata, que foi me dada pelos próprios colegas com o nome de cada um. Conseguimos, felizmente, conversando devagar, com calma, com cada um, agregá-los de modo que até hoje eles são perfeitamente amigos. Para você ter uma ideia, durante a minha administração, eu tenho esses documentos, tinha sido autorizado, eu tenho os documentos, tudo já certinho, tudo tinha sido autorizado pelo DMA, Divisão Médica Assistencial, a vinda de nomes importantíssimos da neurocirurgia do mundo. Então, por exemplo, vinha para cá o Dr. Bennett Stein, que é do Instituto de Neurologia de Nova York. Através do Bennett Stein, que era um neurocirurgião que tinha uma afinidade muito grande com o Brasil, gostava muito do Brasil, nós conseguimos também que viesse para cá o Paul McCormick, uma das expressões maiores da neurocirurgia de espinha no mundo, de coluna cervical no mundo, né? Junto com o Paul McCormick, tinha o Bob Solomon, que era especialista em aneurismas, ele vinha também dar. E para a gente não ficar só com nomes estrangeiros, nós tínhamos convidado também o Luiz Fernando. Luiz Fernando era de Goiânia, especialista em cirurgia, né, funcional. O Mário Siqueira, que era de São Paulo, especialista em nervos periféricos. E o Zé Alberto Gonçalves da Silva, especialista em cirurgia da fossa posterior. Eu quero com isso dizer o seguinte, que apesar das dificuldades econômicas, porque estava passando o país de uma maneira geral, a época em que eu fui o administrador, em que eu fui o chefe da neurocirurgia, apesar dessas dificuldades, nós continuamos lutando, nós continuamos nos devotando ao hospital. Nós fizemos um acordo de cavalheiros, por exemplo, e mantínhamos um sobreaviso sem ganharmos nenhum tostão por isso. E, nesse momento o hospital vivia talvez um momento mais difícil em termos de retração da especialidade. Começamos a trabalhar, logo depois o Dr. Flávio se aposentou,
e vieram as gestões do Dr. Sérgio, do Dr. Firme e novamente do Dr. Sérgio. E nós fomos assumindo cada vez mais responsabilidade, desenvolvendo atividade neurocirúrgica mais intensa. E eu assumi, então, em 2011, a chefia do serviço de neurocirurgia. Uma coisa que o Jaci fez naquela época foi a transferência da disciplina de neurocirurgia para lá. Então isso já fez com que os demais membros da equipe de neurocirurgia, muito embora não pertencessem ao quadro de professores da Faculdade de Medicina, que naquela época éramos somente o Jaci e eu, professores da faculdade, então muito embora os outros não pertencessem, todos os outros deram aulas na disciplina de neurocirurgia que funcionava no HGF. Eu solicitei que a faculdade autorizasse para que a disciplina de neurocirurgia da faculdade fosse dada lá no hospital. Porque a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ela já vinha há algum tempo desenvolvendo pontos locais no Brasil para a formação de residentes. E nós chegamos a uma época que dizia, o nosso serviço está tão bom, que está melhor do que grande parte do serviço de neurocirurgia do Brasil, que tem residência, então vamos ter uma residência também. E fizemos uma residência de neurocirurgia lá. Tivemos só 3 residentes. Um deles foi o Dr. Firmo José Rolando. De 1973 a 1975, fui o primeiro residente de neurocirurgia do Ceará. O outro foi o Dr. Egídio e o outro o Dr. Maurício. Esses 3 foram os nossos primeiros residentes. Vale ressaltar que nesse período da fundação até 1976 houve residência aqui, depois acabou-se a residência de neurocirurgia. E só foi retornada depois, em 2012, e nós tivemos a primeira turma de residente entrando aqui em 2013. Que eu posso dizer que fiz os últimos 5 anos da minha formação nesse que é um dos principais serviços de neurocirurgia do Brasil, pela qualidade dos profissionais, pela complexidade dos casos cirúrgicos e pela assistência ao paciente que aí é dispensada. No HGF, para muito além da correta técnica neurocirúrgica, viu o quanto é considerável o sentimento de dedicação e de entrega dos profissionais que integram a neurocirurgia do HGF. Esse serviço é formado não somente por grandes cirurgiões, mas por seres humanos comprometidos com o bem-estar do doente. Bom, a residência ela é muito puxada, são muitas horas por semana, os pacientes demandam muito da gente, são várias responsabilidades. Mas quando é o que você quer, você se sente satisfeito no fim do dia. Embora seja um ambiente muito masculino, a gente se sente bem acolhida, certo? A gente pode tirar nossas dúvidas, acompanha os procedimentos, os staffs, né, nossos professores são acessíveis. E eu sou muito grata por isso. Eu me sinto uma desbravadora. É um terreno que é basicamente bem masculino, né? Dr. Edson não acreditava que a gente conseguiria fazer um trabalho bom e a gente veio aqui e mostra nosso serviço e a gente consegue sim. Nós somos capazes, tão capazes ou mais capazes do que os rapazes. A neurocirurgia vem se desenvolvendo cada vez mais e está se subespecializando, né? Por isso é que hoje em dia ela é mais prolongada, a residência é mais prolongada. Porque você faz a neurocirurgia geral, mas depois se especializa em tumor ou se especializa em aneurisma, em cirurgia vascular. No meu tempo, a residência do neurocirurgião era de 1 ano. Depois passou para 4 anos, hoje em dia são 5 anos e na Europa são 6. A neurocirurgia ela tem uma interação muito grande com algumas áreas afins, né? Primeiro, a emergência hoje do HGF, ela tem entre as especialidades que são, digamos, pilares da emergência, a neurocirurgia. Hoje nós somos referência em patologias emergenciais na área da neurocirurgia e isso faz com que o serviço sempre esteja oxigenado, né? Com novos pacientes, com novas estratégias de abordagem, né?
E isso faz com que a formação profissional seja muito boa aqui na área de neurocirurgia. E como eu falei da interseção com outras áreas, você tem a neuroradiointervenção, que trabalha muito junto com a neurologia e com a neurocirurgia, né? Tem a parte da hemodinâmica, né, com procedimentos endovasculares dentro da área neurocirúrgica, além dos tratamentos de tumores, de malformações arteriovenosas, né, que é realmente um grande ponto de crescimento aqui dentro do hospital e onde a gente tem, ao longo de décadas, a formação de especialistas para todo o estado e fora do estado, do Ceará, né. No HGF, nós temos todo tipo de manancial cirúrgico. Nós temos armamentário para fazermos cirurgias de aneurismas cerebrais, cirurgias da base do crânio, cirurgia de hipófise, cirurgia de coluna. Temos todos os médicos que se dedicam, alguns médicos se dedicam à cirurgia de hipófise, como o Dr. Jackson. Eu já me dedico mais à cirurgia de coluna, ou da junção crânio-cervical. O Dr. Ramos Júnior mais às cirurgias de aneurisma, de intravascular intracraniana, e o Dr. Estélio a cirurgia de tumores da base do crânio, junto com o Dr. Flávio Leitão Filho. O Dr. Flávio Leitão Filho opera os neurinomas do acústico, cirurgias da base do crânio. Hoje nós temos, de uma maneira geral, 2 residentes por ano, já formamos muito. Recebi a missão de coordenar a residência desse serviço. Recebo o serviço com uma residência muito bem estruturada pelo Dr. Estélio e pela coordenação do Dr. Edson, nosso chefe. E acredito que é um serviço que tem crescido bastante e tem muito para crescer. E juntos, acho que temos um futuro promissor pela frente. Então, graças ao fato de eu ser professor da faculdade, o criador da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Medicina e o criador da Clínica de Neurocirurgia do HGF, eu consegui juntar essas duas coisas e, durante um bom período, a disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Medicina funcionou no HGF. Era como se fosse um hospital de escola. Um serviço não se faz só com uma pessoa, com 2, se faz com uma equipe. Como eu disse, um serviço é como uma orquestra. E eu também devo muito às meninas da enfermagem, ao pessoal da enfermagem, aos técnicos de enfermagem, todos eles que ajudam o serviço, assim como nós temos um maqueiro antigo que é o Washington. O Washington, ele é um maqueiro que eu não deixo ele sair de jeito nenhum. Toda vida que querem tirá-lo, eu vou lá embaixo e resolvo. Não é isso, Washington? Então, a Wanda, ela é a chefe das enfermeiras aqui da unidade, certo? Na verdade, serviço é uma equipe. É uma equipe toda. Tem um pessoal, por exemplo, estava há pouco tempo todo o pessoal limpando ali e tal. Quer dizer, a vantagem é que a gente tem isso aqui, a gente tem endereço. Então, a chefe da enfermagem, o serviço social, o pessoal do serviço social nos ajudou muito, né? Com entrevistas com os pacientes no pós-operatório. O pessoal da limpeza, eu não tenho o nome deles, mas eu estou vendo aqui a cara daqueles cidadãos e das cidadãs, né, humildes, simples, varrendo o chão e tratando bem os pacientes e com amor, né, desenvolvendo um trabalho realmente edificante. Nós temos fonoaudiólogos, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos fisioterapeutas, nós temos serviço social. Hoje o serviço está praticamente completo. 19 médicos no serviço, 19 médicos. Quer dizer, entre César e cooperativa. E a gente, quer dizer, um serviço grande como o nosso, nós temos aqui 30 leitos. 30 leitos aqui. Nós temos mais 10 leitos na UTI. Então nós temos, na verdade, funcionamos com 40 leitos. Mais os pacientes que ficam pelos corredores e tal da emergência que a gente tem que dar o parecer. Então, na verdade, eu digo hoje que o serviço de neurocirurgia temos 50 leitos. É um serviço grande, em qualquer parte do Brasil é um serviço muito grande.
o chefe da neurocirurgia é o Edson Lopes Filho, né? Pois é, que ele cuida bastante de tudo isso e introduz sempre todas as novas técnicas que aparecem. Eu sei que inclusive é uma técnica muito recente, que é cirurgia de tumores cerebrais com paciente semi-acordado, só, fala a verdade, acordado. Está sendo realizada lá em alguns casos. Só fazem uma sedação. E então, para lhe dizer que como o serviço de neurocirurgia do hospital está indo bem, porque está procurando seguir, acompanhar e realizar as técnicas modernas. Houve toda uma evolução tecnológica, né? A gente saiu de um período quase que artesanal a alta tecnologia, né? Houve uma evolução tecnológica na neurocirurgia. Hoje a gente dispõe de óticas, microscópios, instrumentais adaptados para diversos tipos de cirurgias, coisa que no passado não se havia, né? Então, a evolução foi muito benéfica no campo da neurocirurgia. O futuro passa, né, pela absorção desses avanços, né, e pela disseminação, pela difusão da capacidade neurocirúrgica, tá certo? O estado aumenta de população e aumenta a um ponto de que não vai se tornar aceitável que esse hospital sozinho seja responsável por toda a neurocirurgia do estado. Vai haver interiorização? Vai. Mas aí esse hospital vai continuar a sua tradição de ser a ponta. Um serviço que tem um retorno na sociedade enorme, né, ao longo de décadas, né, ele vem completando 50 anos de excelência nesse atendimento. É uma satisfação enorme nossa estar participando desse período de crescimento do Hospital Geral e que a neurocirurgia se insere plenamente nesse contexto de crescimento e de melhoria da qualidade na prestação do serviço. É isso que a gente tem feito, está interessado em comemorar esse ano, 50 anos da primeira microneurocirurgia do HGF. A medicina, desde a sua fundação hipocrática, até antes disso no Egito, era feita com a finalidade de curar. Tanto que é aqui essa frase que diz, é obra divina curar. Isso faz parte do trabalho do médico. E nós lá como médicos, né, nós atendemos principalmente os pobres, os desprotegidos, os menos favorecidos, né? E então isso serve como amortecedor social da luta que existe, né? A gente sentir uma pessoa voltar a uma vida normal, recuperar uma função, eu acho que isso, usando um termo assim meio popular, Roberto, eu diria, não tem nada que pague isso. E um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros.